Vamos nessa, pessoal! Mais uma live hoje com o nosso querido convidado, o mestre Chuvisquinho, Estados Unidos, Boston. Vem aí junto conosco a gente bater um papoeira, já que ele chega. Vamos nessa, vamos nessa. Deixa eu mandar aqui pro pessoal nos acompanhar. Vem conosco, vem conosco. Parará, parará. Pessoal chegando, o mestre já chegou na área. Graduado noturno, culpa mestre André, tá aí conosco. Fala, Maguila. Chegou! Boa tarde, meu mestre! Boa tarde, né? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. O senhor tá feliz? Você tá feliz? Eu tô feliz. Isso aí virou um bordão do de capoeira, hein? Você viu? E o cafezinho, tá aí? Olha aí, se liga, se liga. Olha lá. Ó, olha lá a caneca dele, ó. Olha aí, ó. Mostra aí. Poxa Olha vida, hein? aí. Você tá demais, Tá hein? achando que... Ó, e tem café, viu, pai? Tem café aqui, viu? Não Aqui pensa tem que... água, ó. Não é igual a caneca do João, não. Aqui tem café, viu, pai? Não é igual a caneca do João, não. Eita. Muito bom, mestre. Muito bom ter o senhor aqui conosco. O Prazer, pessoalzinho Maguila. tá chegando aí. Vem com a gente, que hoje o papo vai ser bom. É sempre um prazer estar com o mestre pessoalmente. Mas vamos usar desse meio de comunicação, né, Claro, que a claro. gente tem hoje para fazer o bem, né, para que a gente possa agregar ainda mais valores, não só para a nossa capoeira, mas para toda a comunidade da capoeira que nos assiste. Claro. Hoje a tecnologia nos permite isso, né, Maguila? Interagir de forma instantânea, né? Ou seja, em tempo real, né? Tempo Isso é real. super bacana. Isso é super bacana. O Bem, mestre lá obrigado. no cantinho dele, o Nego Esquilo, o mestre Esquilo tá aí com a gente também, ó. Esquilo preto, Esquilo preto, você é meu irmão. né? Já de anos. Mestre, Fala, meu. vamos começar aí. Se apresente um pouquinho, fale um pouquinho do senhor, mestre Chuvisquinho. Bem, para quem não me conhece, eu sou Chuvisquinho, sou responsável pela escola Sinhá Capoeira, vivo aqui na América do Norte já há 23 anos, né? 23 anos. E sempre com a capoeira, né? Sempre correndo atrás da capoeira, acreditando na capoeira. Sou capoeirista desde que eu me entendo por gente, né? Então tudo na minha vida gira ao redor dessa energia da capoeira. Minha vida inteira foi capoeira. Muito bom, Entendeu? né? É uma vida toda dedicada para ela, né? Uma vida. E dentro disso daí já entra um pouquinho dentro do nosso tema, né? Que a gente bateu um papo, falar um pouquinho sobre a gestão dentro da capoeira, né? A questão de gerenciar também, Certo. organizar, né? O Uhum. cuidado que o capoeirista deve ter aí, né? O Ó, Rafael tá na área, estudante, muito bom. aí é empreendedor, hein? Tá vendo? Aí Esteve é empreendedor. conosco aí também, foi muito bom, muito bom. Obrigado, viu, negão? Então, mestre, vamos lá. A Ju tá O falando cap... aí, mestrão, beijo. Ju, fui no Brasil já 2 vezes, não te vi, hein? Tá correndo, né? Ela com o filhinho também. Tá certo. É uma nova fase que vai se adaptando, mas já já, se Deus permitir, vai estar aí com a gente em outubro. Fé em Deus. Daqui a pouco é hora, né? Sim. Vamos lá.
Pessoal, vocês que tiverem pergunta para o mestre, coloquem na caixinha de diálogo que ele consegue visualizar também. Olha o esquilo. Você não mora lá embaixo? Então, esquilo, desça. Vá, desça. Aí, meu irmão. Muito bem. Ô, mestre, Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua visão, né, como capoeirista, o cuidado que o capoeirista deve ter, né, com os preparativos, com os detalhes. Isso a gente... Vamos por partes, né? Vamos lá, quesito evento, né? Toda essa preparação, todo esse cuidado, isso é algo que a gente vê nitidamente, né? Na festa do Senhor, tanto pessoalmente quanto também visualmente. Então, toda a preocupação que o Senhor tem, a sua visão, passa um pouquinho para a gente. Bem, Maguila, quando a gente vai falar sobre gerenciamento, né? Se a gente vai falar de gestão, automaticamente a gente está falando de liderança, né? Existe uma pessoa atrás de todo aquele movimento, né? Dentro daquele momento do que está acontecendo. É importante lembrar, antes de entrar nesse fator, né? Antes de eu entrar nesse tópico de falar sobre gestão, é que eu, desde muito pequeno, desde criança, né? Eu assisti meu mestre, né? Eu vi meu mestre. E meu mestre sempre foi uma pessoa muito dedicada à capoeira, né? Meu mestre sempre foi uma pessoa... Ele deu o seu melhor para a capoeira. Foi um grande líder, é um grande líder, né? Continua sendo um grande líder. Então eu me espelhei muito nele, né? Eu vi muita coisa do que eu levo, né, na minha dinâmica de trabalho, na minha dinâmica como capoeirista, foi o que eu vi meu mestre, desde menino, né? Desde criança. Naquela época, antes de ter uniforme de capoeira, eu lembro que meu mestre tinha os uniformes, as calças de capoeira eram feitas daqueles panos, tipo saco de açúcar, sabe? Saco de estopa, né? Que a gente fala. E aí o que o meu mestre fazia, eu não sei se ainda existe no Brasil, provavelmente não existe mais. Antigamente tinha umas latinhas assim, que ela tinha uma madeira e aqui no bojo ela tinha como se fosse uma lata, né? E ali se colocava veneno para matar inseto, sabe? Detefon, borrifador de... Borrifador, exatamente. E aí o que ele fazia lá atrás, nós estamos falando lá daquele tempo, né? Ele pegava, ele misturava tinta branca e azul, colocava as calças de capoeira, né? E ele ia apertando aquela coisa lá para dar uma tintura, para dar uma coloração àquelas calças da capoeira. Porque era o senso de organização. Ele queria que se visse organizado, que se visse organizado, né? Até hoje eu tenho o primeiro evento, o primeiro batizado do meu mestre. Porque antigamente era muito normal, isso fazia parte da capoeiragem, né? Ele fazia, principalmente na época de campanha política, né? Ele corria atrás de suporte e tal, e fazia os flyerzinhos, na verdade, eram uns panfletos pequenininhos assim, sabe? Um papel bem, bem fininho, extremamente fininho, né? O peão tá dizendo, grande mestre Visquinho, um abraço, mano. Um abraço, peão. Aí é fera da capoeira. Abraço, nego, lá de Nova York, professor Peão, um grande amigo. Mas eu tava dizendo, e ele fazia esses panfletozinhos, né? Para aula, para evento. E naquela época era uma coisa que não existia. Não se fazia isso. Eu lembro que lá em Minas não se via isso. Entendeu? Então, meu mestre procurando pensar fora da caixinha, né? É o primeiro passo, né? Tentar organizar dentro do limite dele, dentro das possibilidades dele. Então, os anos se passaram, a escola dele se tornou a escola forte que se tornou. E aí eu me lembro que quando tinha os batizados,
Ele pegava, mandava imprimir, às vezes era num papelão marrom, sabe? Sim. Ele colocava a foto dos mestres antigos e aí escrevia à mão a respeito daqueles mestres antigos. Uou. Então, quando você chegava num ambiente, né, as paredes estavam todas decoradas com um monte de papel, uma foto de mestre Pachinha e um histórico, um pequeno histórico do mestre Pachinha, a foto de mestre Bimba e um pequeno histórico do mestre Bimba. Então, ele queria, ele já buscava naquela época fazer algo diferente, né? Ele procurava fazer algo para a capoeira. O que eu estou falando é um detalhe muito pequenininho. A gente está falando dessa questão visual, né? Sim. Então, acho que é importante dizer isso. Antes que eu diga, né, a minha experiência com capoeira, só um minutinho, com evento de capoeira e organização, é importante dizer onde nasce tudo, né? Onde nasceu tudo. Então, foi de ver. Foi de ver. E aí, é claro, com o tempo, com o passar dos anos, eu fui aprendendo, né, com a vida em si. Bem, quando a gente fala de gestão, quando a gente fala, esse termo gestão vem de gesto, né? Então, quando a gente fala disso, a gestão é quem está à frente de algo, né? Quem está tendo o gesto de comandar aquele momento, né? Ou aquela pequena sociedade, aquela comunidade, enfim. Eu acredito que 3 tópicos são extremamente importantes, 3 fatores, né? Você me conhece um pouco mais, né? Você, sua esposa, sua família, sua escola, né? Tem um pouco mais de intimidade comigo, porque a gente teve essa oportunidade, né? E você sabe que eu me conecto muito à trilogia, né? Você sabe disso. Então, e mais uma vez, quando a gente fala de gestão, para mim existem 3 fatores importantíssimos, na minha opinião. Veja bem, é minha opinião, né? Não significa que é uma verdade. É a minha verdade, é o que eu acredito. Certo? Que é liderança. A gente está falando de gestão. Sim. Os 3 fatores principais de gestão. Liderança, conhecimento técnico e método. Certo? Então, a pessoa que está à frente de um trabalho, a pessoa que está naquela posição de líder, quando se fala de um trabalho, não é só ele ou ela. Essa é a minha visão. Sim. A minha liderança é o conjunto de entendimento das minhas metas, distribuídas ou atribuídas. Correto? Qual vai ser a grande característica de um bom líder? Delegar. Delegar é aquele que ele consegue obter resultado. Faz sentido o que eu estou dizendo? Todo. É a minha opinião. Entendeu? Então, quem consegue conquistar metas através de sua equipe, esse é o que vai caracterizar um líder. Né? E gestão passa por aí. Minha opinião. Então, esses 3 fatores são importantíssimos. Não é eu mandar, não é eu falar, vai fazer. É eu desenvolver com a minha equipe. Correto? E dentro desses 3 fatores, como eu disse, que é liderança, conhecimento técnico e metas, é um automaticamente conectado com o outro. Automaticamente conectado com o outro. Quando se fala em ensinar capoeira, o primeiro nome que aparece é o meu. Mas o primeiro nome que aparece é ensinar capoeira. E ensinar capoeira não é só eu. Sim. Entende? Quando se fala de ensinar capoeira, o primeiro nome que vai aparecer é o meu. Mas é só quando se fala de ensinar capoeira. Porque ensinar capoeira é o conjunto de todos. Entende? Então, isso é o meu entender sobre liderança. Não é o que eu faço. Não é só eu que eu vou fazer. Entendeu?
Então, é o que eu vou fazer com... Tem um barulho aqui. Junto com o meu pessoal, com a minha equipe. O São que eu nós, consigo né? desenvolver com nós, né? O nome que aparece, principalmente, como eu disse, é chuvisquinho. Mas antes de aparecer chuvisquinho, aparece sim a capoeira. E sim a capoeira é o conjunto de todos. Tá bem? Então, acho que isso é importante dizer. Conhecimento técnico. Eu preciso saber o que eu vou delegar. Mas não é somente eu saber. É eu saber, é o meu professor saber, é a minha estrutura saber, é meu aluno graduado saber, é cada um de meus alunos saberem também. Eu não posso querer delegar deveres se eu não tenho conhecimento de causa deles. Entende? Eu não posso delegar algo que eu não sei. Se a gente for sentar para falar de capoeira, eu vou sentar e vou falar de capoeira por uma tarde inteira, por uma noite inteira. Então eu preciso Fácil, saber né? falar de capoeira. Então eu preciso. Existe um dizer antigo, né? Que diz que soldado avisado não morre em guerra. Já ouviu dizer isso? Já ouviu dizer isso? Não ouvi, não. Soldado avisado não morre em guerra. Atrás de todo grande exército existe um grande líder, um grande capitão, um general. Não é isso? Isso. Mas um general sozinho não faz nada sozinho. Ele pode ter o maior título que ele tiver dentro da corporação. Ele sozinho ele não faz nada. O resultado do que tem na cabeça dele é a união de todos. Entende? Então, Sim. esses três fatores para mim é extremamente importante e eu trabalho diariamente na minha vida, dentro do meu trabalho, com a Escola Sem a Capoeira, acreditando nesses três tópicos: liderança, conhecimento técnico, estratégia. Eu sei o que eu quero, perdão, metas. Eu sei o que eu quero. Qual é a minha meta? Aí agora a gente entra finalmente dentro do que você disse, do evento. Né? Você esteve aqui numa de nossas festas, né? Sim. Foi até um sonho realizado, né, mestre? De estar aí com vocês. Muito Obrigado. bom, foi muito Foi bom. muito bom receber vocês aqui. Obrigado, obrigado mesmo. Foi show. O método, Maguila, o método, ele é um instrumento de aprendizado. Método é instrumento de aprendizado. Eu vou dar um outro exemplo. Por que as grandes corporações são tão fortes? Se a gente fala de McDonald's, de Burger King, de Dunkin' Donuts, Starbucks e por aí vai. Por que eles são tão fortes? Qual que é o grande diferencial? Marketing. Uh-uh. Não? Não. Eles têm uma coisa chamada fórmula. Eles têm um método. Existe um documentário sobre o McDonald's, quando você tiver uma oportunidade, assista. Ele fala desse processo de metodologia. Eles têm um método, eles têm uma fórmula. Sobre a Se praticidade, você sobre como quiser é. abrir, se você quiser abrir um McDonald's na sua cidade, você vai ter que estar dentro dos quesitos que a companhia pede. O M não pode ser rosa e tem que ser amarelo. Cada meal, né, cada conjunto tem que vir a bebida, a batata frita e o sanduíche. Ah, não, aqui eu quero fazer diferente. Eu quero que venha o sanduíche mais 4 coxinhas. Não vai. Na capoeira não é diferente. Na capoeira não é diferente. Meu entender, meu trabalho, não significa que é uma verdade. Essa é a minha verdade. Existem várias verdades. E Mas também a uma partir verdade que funciona, né, mestre? Para o senhor. Então, pelo menos para mim. Pelo menos para mim. Tá? Eu vou chegar nesse aspecto aí. A gente vai falar dessa questão de marketing. Tá? A gente vai falar de marketing. Por muito tempo as pessoas me procuraram e às vezes me procuram para falar sobre isso. Né? Pelo marketing que eu tenho no meu trabalho. Mas, na verdade, isso não acontece agora, não começou agora. Isso começou no nascimento de Sinhá Capoeira. Lá atrás. 14, 15 anos atrás. 12 anos atrás. Tá?
Então, eu sempre procurei na minha vida ter visão periférica em tudo. É meu modo de ser. A grande questão que acontece é que, às vezes, existem... Não estou generalizando, tá? Existem... Isso é em diferentes vertentes da vida. Mas a gente está falando de capoeira. Existe aquele capoeirista que ele está à frente de um trabalho e que ele quer vender capoeira para o capoeira. Eu não quero vender capoeira para o capoeira. Né? Porque o capoeirista já sabe de capoeira. Eu quero que a sociedade que não é capoeirista, que não conhece a capoeira, passe a olhar para a capoeira. Mas a gente vai chegar nesse aspecto, a gente vai falar disso, a gente vai falar sobre Vamos lá, isso. vamos decorrendo, temos tempo. A gente está falando de gestão, né? A gente está falando desse fator. No método, ninguém fica de fora. Ninguém fica de fora. Se você chegar na minha academia ou chegar na academia de um dos professores da escola, o entendimento, a metodologia, a filosofia é a mesma. Nós temos um método dentro da nossa escola. Nossa escola é pequena. Mas para ter resultado, você não precisa ser grande. Exatamente. Entende? Você não precisa ser grande. Eu sempre procurei na minha vida ter visão. Não, eu acho que posso até dizer de uma forma diferente. Não é que eu sempre procurei. Aconteceu, vem amadurecendo com o passar dos anos, né? Ter visão. Mas eu sempre procurei olhar lá na frente. Quando a gente fala de método, a gente está falando de uma participação organizada. O que é participação organizada? É você ter liderança, a pessoa que está à frente, que liderança não é só um, líder não, no meu entender, não vai ilhar em uma pessoa. É o conjunto dele com o que está ao redor dele. Eu não posso ser líder sozinho. Sim. Não tem como ser líder sozinho. Então, o resultado da minha liderança é o conjunto do que me rodeia. Correto? Sim. A projeção, o projetar o meu conhecimento técnico dentro da minha sociedade, da minha pequena sociedade, porque eu sou conhecedor daquele fator, é o que vai gerar resultado. Mas isso só vai gerar resultado se eu tiver meta. Se eu não tiver metas, a gente vai ficar dando cabeçada de um lado e um para o outro. Não sabe para onde vai, né? Não sabe para onde vai. Você me falou de eventos, né? Então, eu acredito que isso dá um bom entendimento sobre gestão. Sim. Né? A gente está falando de uma forma rápida. E a gente vai falar de evento. Desde o começo do trabalho do Sim à Capoeira, eu procurei delegar responsabilidades. Né? Você tendo aqui na nossa casa, você viu, tem uma equipe que é responsável por transporte, tem uma equipe que é responsável por SERAP. O que é o SERAP? É o evento, é a bandeira tá no lugar certo, os instrumentos tá certinho, né? A gente tem uma equipe para cada elemento que constitui o evento. Da pessoa da equipe, da pessoa que vai buscar os convidados no aeroporto, às pessoas que vão estar responsáveis pela alimentação. O grande problema que eu vi no decorrer da minha vida com líderes dentro da capoeira é porque o capoeirista quer fazer tudo sozinho. Ele quer dar aula sozinho, ele quer fazer o marketing, ele quer dar suporte para o aluno, ele quer cuidar da parte administrativa, ele quer receber o dinheiro do aluno. É complicado. Dentro do que eu faço, eu preciso saber cada um desses setores, cada uma dessas unidades. Mas eu vou delegar responsabilidades. Então, quando chega o momento do batizado, o momento do evento, a gente tem um amigo em comum, né? Todos nós, acho que o mundo da capoeira hoje tem, né? Que é o Rafael da
da nova era e ele pode te dizer isso. Acaba um evento, eu começo a incomodar ele. Porque a minha visão está lá na frente, a minha meta está lá na frente. Eu sei como eu quero a qualidade do meu evento. Se estamos falando de batizado. Sim. Eu sei a qualidade que eu quero, que eu preciso para que eu esteja satisfeito, que a minha equipe esteja satisfeita, para que a comunidade da capoeira, né, olhe com bons olhos. Então, eu sei aonde eu quero que o evento esteja. Então, para isso, eu preciso de quê? De preparação. E esse processo de preparação, eu vou delegar responsabilidades. Eu vou pensar fora da caixinha. Hoje em dia, eu estava conversando com um aluno meu outro dia, né? Existe muito o copy and paste. Alguém vê algo, gostou, copia e faz igual. Quando você só copia e você faz igual, você continua no mesmo patamar. Sim. Você só vai sobressair se você pensar fora da caixinha. Você só vai sobressair se você pensar. E quando eu digo sobressair, não é ser melhor que ninguém. Não estou dizendo isso. Quando eu digo sobressair, é que seu trabalho dê um passo à frente, um passo a mais. Entende? E no meu batizado de capoeira, eu quero sempre ter algo diferente. Eu gosto sempre... os meus alunos usam um hashtag na época de batizado que diz assim: mestre loves batizado, né? O mestre ama batizado. Como diz Rafael, né? Pensar fora da curva. Fora da curva, Rafael. É isso aí. Entendeu? Porque para mim é um projeto. Não é só uma entrega de graduação. Você teve aqui. Sim. Para mim é toda uma festa. Para mim é todo Aqui, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: o dia do batizado não é só uma entrega de graduação. A entrega de graduação é uma consequência. O dia do batizado é o dia de celebrar um ano de trabalho. É o dia de celebrar aquele aluno que ele foi nas apresentações, aquele aluno que ele se dedicou nos treinos, aquele aluno que ele ajudou a escola, aquele aluno que passou por momentos difíceis na vida dele e ainda assim ele achou momento para ir para a capoeira. Aquele aluno que teve problema no trabalho, que perdeu o trabalho e ainda assim ele estava lá na capoeira. Então, o dia do batizado é o dia de celebrar um ano, é dia de celebração. Entrega de graduação é consequência. Porque você não sabe se você vai receber corda ou você não vai receber corda. Correto? Então, uma celebração não pode ser organizada em 2 semanas. Até Como a você Aline aqui, ó, mãe de um uma... aluno nosso, a Aline, psicóloga também, ela colocou aqui, né, que ela vê como uma conquista de todo, mestres, Exatamente. alunos e familiares. Isso é Todo positivo. mundo. Os pais que ficaram ali ó, 1 ano dirigindo a criança para a escola, chegou da escola, fez o dever de casa e comeu, ó, daqui a pouco tem capoeira, a gente tem que ir para capoeira. Olha, essa semana tem apresentação, o mestre falou que tem apresentação lá na comunidade, lá no fim do mundo, a gente tem que ir. Então, a entrega dos pais, a entrega de cada aluno, dentro dessa comunidade que se constitui, né, precisa ser celebrada. Não pode ser em vão. Então, esse batizado, essa festa, tem que ter toda uma preparação. Da camisa ao banner. O berimbau tem que ser o melhor. Né? Eu costumo dizer que para toda aula o berimbau tem que ser o melhor. Isso é regra. Né? Então, o batizado em si, Maguila, ele precisa o tempo inteiro, no meu entender, ser visto como um momento de celebração. Tem que ser festa, tem que ser show. Os pais têm que sair dali, o aluno, você, o professor, os convidados têm que sair com uau! Isso aqui, olha a energia que teve isso aqui foi lindo. Cada dia, na nossa casa, é uma semana de evento, né? A gente faz uma semana de evento e 3 dias oficiais. Começa na segunda e aí vai, tem evento. A ideia colocou aqui, ó. O Maguila sabe do berimbau, não sei a...
Você sabe. Entendeu? Eu sou uma pessoa extremamente detalhista. Eu sou muito detalhista. Sabe? Você sabe disso. Né? Não preciso dizer, você sabe disso. Para mim, a questão visual, para mim, é extremamente importante. E agora a gente começa... Nós sabemos. Nós Hã? sabemos. Vai. Beijo, preta. Lindão. Eu sou extremamente detalhista, Maguila. Então, Olho de a águia. Rafael tá dizendo olho de águia, É né? isso aí, negão. Falei, ó, é o zoom lá nos detalhes para ver. Quando a minha outra aluna do México dizendo, ó, mestre detalhista, sou detalhista, não é potrinha. No começo do trabalho de a capoeira, Maguila, eu já estava aqui nos Estados Unidos há alguns anos, né? Eu já estava aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos há 10 anos. Depois de 10 anos que foi nascer Sem a Capoeira, quase 11 anos que foi nascer Sem a Capoeira. E eu fazia parte de uma outra escola, né? Com meu mestre. E aconteceu todo esse processo, a vida aconteceu, eu fui seguir meu caminho, né? Continuo honrando ele, sempre honrei, vou sempre honrar meu mestre. Mas a vida estava me dizendo que era o momento de seguir meu caminho. E eu comecei do zero. A única pessoa que teve comigo, tem uma pergunta do Rafael aí, né? Sim. Quer que eu leia para o senhor, mestre? Vou ler, Sim. ó. Irmão, me diga sua opinião sobre ter um bom trabalho de gestão e marketing associado ao trabalho de capoeira. Certo. Vou dizer agora, tá, Rafael? Até conectado no que eu estou dizendo. E aí o que acontece? O único aluno que veio comigo foi Guerreiro. Eu dava aula ao lado do meu mestre. Eu nunca quis ter o meu trabalho. Eu queria que meu mestre fosse reconhecido pela magnitude do capoeirista e do mestre de capoeira que ele era e que ele é. Eu não queria título, eu não queria nada disso. Mas a vida aconteceu, eu tive que seguir meu caminho, Guerreiro foi. E aí eu comecei tudo de novo. As turmas que eu tinha, as pessoas que me procuraram naquele momento, eu disse, vocês vão ficar com o mestre. Não quero que ninguém venha comigo. E aí eu comecei do zero. Comecei a dar aula, e aí foi todo um processo longo, como todo capoeirista sabe, começar não é fácil. E aí quando tinha 2, 3, 4 alunos, 5 alunos, eu tenho registro de 4 alunos, eu pegava esses alunos e eu levava para a praça para poder dar uma aula ali, e a gente tirava umas fotos juntos, né? Tirava umas fotos de uma pose, porque lá naquela época, a internet não era tão forte, né? Mas já tinha alguma coisa na internet. E quando eu queria fazer os meus flyers, eu queria fazer os meus posters usando a minha imagem, a imagem do que eu estava construindo. Eu não queria pegar uma imagem da internet e usar num flyer dizendo aulas com contramestre Visquinho. Ctrl+C, Ctrl+V. Entendeu? Porque eu não concordo, nunca concordei, na minha vida, nunca concordei com copy and paste, copiar e colar. Então eu queria que mesmo que fosse um posterzinho assim, mas a foto que tivesse ali ia ser minha e de meu aluno. Não ia ser de mais ninguém. Talvez um modo radical meu. Mas que para mim era o meu modo de trabalhar o meu marketing. Começava por ali. Eu tenho fotos onde está eu, Guerreiro, Faceiro e Oncinha. 4. Mas era só nós 4. E ali eu começava o meu trabalho. Eu tirava foto. E aí, acredito que no ano seguinte, Rafael pode falar sobre isso. Encontrei Rafael, a gente começou a desenvolver uma certa amizade. Era tudo muito novo, né? Tudo muito novo. E aí teve o primeiro batizado sem a capoeira, enfim. E eu queria que o meu trabalho fosse diferenciado do restante do que tinha ao meu redor. Mas a melhor forma naquele momento era projetar o visual. Eu queria que quem olhasse alguma coisa que tivesse meu nome fosse diferente do que tinha ao redor.
né? Você pode perguntar, o Rafael está dizendo, ó, isso, Sei. né? Eu lembro que os primeiros posts, os primeiros flyers, né? Eu tenho eles ainda, completamente diferente. Completamente diferente. A imagem era meus alunos, era eu, né? Porque a minha proposta era, quem não conhece a capoeira, quem não me conhece a capoeira, quando olhar isso aqui, vai falar, oh, esse aqui é diferente. Ou se conhecesse capoeira, ia ver que era É diferente. diferente também. E sempre visão periférica, né? Eu sempre uso esse termo, visão periférica. Eu lembro que uma vez eu fui para New York. Eu estava em Nova York. E aí eu passei em frente a uma parada de ônibus. E tinha um telão grande de uma academia de musculação. E aí eu percebi que a imagem era muito grande, dava para se ver o que era, mas a escrita era muito pouca. Não tinha muita coisa escrita. Entende? Sim. Aquilo foi um clique na minha cabeça. Que eu precisava ter um diferencial no que se dizia respeito ao visual da minha escola. E aí eu lembro que isso foi há anos atrás. Anos atrás. E aí eu fiz um fly de capoeira e falei para Rafael. Eu falei, Rafael, você só vai colocar train with us. Treine com a gente. Só isso. Meu nome, train with us e o endereço das aulas. E dali começava tudo que eu via, e até hoje, né? Até hoje. Tudo que eu via era uma correlação com o meu trabalho. Às vezes era uma propaganda do Dunkin' Donuts, às vezes era uma propaganda do McDonald's, uma academia, e automaticamente aquilo filtrava através da Isso aí capoeira. vicia, né, velho? Isso aí vicia. Né? Os outros falam, você tá doido? Tudo você vê capoeira. Mas isso foi lá atrás. Isso foi anos atrás. Tendo já uma perspectiva pro futuro. Então, por quê? O que a gente falou, né? De liderança tem que ter meta. A minha meta era que a comunidade que não fosse capoeirista conseguisse olhar, se não entendesse, pelo menos despertar curiosidade. Pelo menos despertar curiosidade. E assim foi amadurecendo. Eu fui amadurecendo a minha visão, Rafael também. Rafael sempre foi uma pessoa que a gente sempre trabalhou muito junto, né? Eu falo que eu sou o cliente, amigo dele mais enjoado, porque eu sou detalhista. Se tiver uma linhazinha, eu falo, ô Rafael, negão, tem uma linhazinha ali que não tá legal. Mas sabe por quê? Porque a imagem do meu projeto. E se é a imagem do projeto que eu dediquei e dedico a minha vida, tem que ser o melhor. Entende? Tem que ser o melhor. Então, marketing está conectado lá no que eu disse lá atrás, em metas. Meta. Eu já vi várias vezes, e isso é muito corriqueiro dentro da comunidade da capoeira, você vê capoeirista fazendo propaganda para capoeirista. Para mim é uma perca de tempo. Porque eu preciso expandir meu trabalho, eu preciso expandir o trabalho da capoeira. As pessoas podem pensar assim, mas eu já vi isso antes, eu sei como é que é. E aí vem a questão do bom senso. Vem a questão do bom senso. O que você já não viu? Tem muita coisa que você já não viu ou que você já viu, correto? Você tem que ter bom senso em saber administrar isso. E o que é bom para você? Lembra que um dia a gente estava conversando, eu falei efeito esponja. O que é bom, você absorve. O que não é, você deixa para lá. Entende? Eu já ouvi pessoas, já vi dizendo, Chuvisquinho faz marketing demais. Mas eu não estou fazendo para quem está falando que eu faço demais. Eu estou fazendo para quem não conhece. Vá cuidar da sua vida, né? Pega descendo. Pega descendo. Entendeu? Então, para mim, gestão é, acima de tudo,
você ter meta. A partir do que você tem meta, você consegue influenciar. Qual a melhor maneira de você influenciar uma pessoa? Você sendo o exemplo. Você sendo o exemplo. Eu como capoeira 24 horas por dia. Meus alunos podem te dizer isso. Eu como capoeira 24 horas por dia. A gente sabe, você não gosta, Você, não. né? Gosto, não? Então, se meus alunos olham para mim e veem a paixão que eu tenho por capoeira, o amor que eu tenho pela capoeira, eu só vou poder influenciar eles de forma positiva. Isso tudo globaliza gestão. Tem um amigo aqui, acho que é Pet. Coloca a pergunta, por favor, na caixa de interrogação, que daí fica mais fácil e o mestre vai falando e dando continuidade aqui, sem a gente parar. Então, Colocou. se tiver uma Show de pergunta aí, bola. você Obrigado. me fala. Ele já colocou aí. Já, pode falar. Ele colocou e tem uma do protegido também, né? Tem aqui do protegido. Do início do processo até conseguir uma equipe para delegar, se passou muito tempo, mas... Veja bem, essa pergunta é super interessante, né? Quando você tem estratégia, você tem um plano de ação. Faceira, você conheceu Faceira? Faceira tinha 2 semanas de ser minha aluna. 2 semanas. Ou talvez menos, 1 semana e algo, 1 semana. E eu disse para ela, você vai ficar responsável pela parte de administração. Mas não tinha nem administração. Qual que era a administração? Não tinha aluno. Mas por quê? Porque eu não queria fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Eu não queria dar aula e ficar cobrando o aluno. Então, eu já deixei ela responsável por algo. Entende? Então, quando você tem um plano de ação, não importa se você tem 20 pessoas ou se você tem 2. Eu só tinha guerreiro e faceira. Entende? Um tem quase 18 anos comigo, outro tem 14. Então eu deleguei. Mas aí você vai me perguntar assim, mestre, mas é muito, muito recente, né? Eram muito novos. Pois é, e já tem quase 20 anos comigo. Estratégia, né, mestre? Os antigos diziam quem não arrisca, não petisca. Ou eu dava todas as minhas fichas ou não dava. Entende? Eu sempre gostei dessa questão visual. Sempre. Eu não sei como até hoje eu não fiz um curso de artes gráficas, né? Eu falo com o Rafael, a gente conversa muito, eu aprendo muito com ele, né? Mas acredito que no decorrer desse tempo eu consegui, de repente, influenciar ele também em algumas coisas, alguns detalhezinhos. Porque ele é um grande profissional. Ele é um grande profissional. Né? E eu sempre falo para ele, você faz parte da história da minha escola. Eu tenho um grande carinho por ele. Porque a gente meio que foi desenvolvendo essa visão juntos, né? A grande diferença é que ele tem um conhecimento técnico muito grande em arte gráfica e eu tenho um conhecimento técnico na minha área, que é a capoeira. Né? Então, essa questão gráfica, desde muito, muito tempo atrás, sempre me chamou muita atenção. Então, quando você chega no evento, né? Aqui no dia dos workshops tem uma camisa, no dia do batizado tem outra camisa, cada dia tem um banner, é um detalhe. Porque, para mim, é a imagem do meu grande projeto. O batizado, para mim, é aquele momento que eu tenho que entregar na mão dos meus alunos o meu muito obrigado por 1 ano de parceria. Entende? Eu preciso entregar para a minha comunidade, é o meu momento de dizer muito obrigado por sonhar comigo, por acreditar no que eu faço. Então tem que ser o melhor, não pode ser mais ou menos. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Alguém fez alguma pergunta aí? Aqui. É o Pet, né? Na hora que ele tinha
falado para ele, ele colocou aqui. O que o senhor acha fundamental para os capoeiristas se destacar hoje na capoeira? O que eu acho fundamental para um capoeirista se destacar na capoeira? Eu acho que é algo muito simples, na minha opinião. Chama-se educação. Você pode ter a pernada mais forte, você pode ser a pessoa mais... tocar o melhor birimbau, você pode ser o maior conhecedor da história, mas se você não tiver educação, e quando eu digo educação, eu estou globalizando tudo, né? Eu estou globalizando você saber tratar as pessoas, você saber lidar com o seu ego, ter caráter, né? A Preta está até dizendo aí, né? Caráter, exatamente. Educação vai globalizar tudo isso, vai incorporar tudo isso, né? Eu conheci muitos bons capoeiristas, eu não quero usar o termo grandes capoeiristas, porque a partir do momento que você não tem caráter, você não tem educação, não sabe lidar com as pessoas, você não merece eu te chamar de grande. Eu conheci bons capoeiristas, tecnicamente dizendo, mas que se limitavam à técnica. A capoeira só acontecia no corpo, aqui não acontecia. Então, na minha opinião, é fundamental para um capoeirista se destacar nos dias de hoje. Vejam bem, algumas gerações atrás, o mestre falava alguma coisa, um capoeirista mais velho falava alguma coisa, todo mundo abaixava a cabeça, ninguém, né? Essa é uma geração pensante, pertencemos a uma geração pensante. Pertencemos a uma geração onde que as pessoas estudam, onde que as pessoas querem aprender. Correto? Então eu tenho obrigação de saber lidar com cada uma dessas pessoas, cada um desses alunos. Não adianta eu ter uma visão técnica gigantesca, não adianta eu ter toda a experiência do mundo, mas eu não sei projetar isso. Entende? Então, para mim, a grande ferramenta que o capoeirista tem em mãos é a educação. É ele saber lidar com o que está ao seu redor. Entendeu? Muito bom. Minha opinião. O pessoal está aí também agradecendo. A ID também colocou um comentário aqui, né? Falou, isso é o gênio do mestre. Ele se foca 100% na capoeira e nos ensina a sonhar também. Por isso a gente apoia e faz a nossa parte. Mas também tem as puxadas de orelha. É isso aí. Não pode faltar, né? Tem aqui também o Troco Capoeira colocando, né? Excelência é de grande importância, né, mestre? Busco sempre isso também. Logo, essa live está me trazendo muito aprendizado, pois o senhor é referência nisso. Obrigado, querido. Obrigado. Professor Rato colocando aqui também, show. Mestre Chuvisquinho, aprendizado puro na live. Madeira, muito bom. Isso aí, é isso que a gente vem buscar, né? A princípio, quando a gente entrei em contato com o mestre, eu falei, mestre, vamos fazer algo, né, nesse sentido. Vamos fazer um café com capoeira para que seja algo de aprendizado, para que a gente consiga tirar proveito, né, e que os capoeiristas também se beneficiem disso com esse tempo de quarentena, né? A gente se reestruturar, reformular, ter pessoas com ideias pensantes, né, na qual também tem grande conquista, porque isso a gente aprende e tem um retorno. Uma palavra pode mudar um sentido de uma vida toda, né? E despertar. Então, eu acredito que, assim como o mestre faz os alunos dele sonhar, isso acaba se refletindo na comunidade da capoeira geral, né, mestre? Claro, claro. Tem uma outra pergunta aqui, que o Rafael está colocando, estudante. Fala pra gente aí sua definição de sucesso na capoeira, irmão. Definição de sucesso na capoeira. Essa semana, né? Semana passada agora, eu me machuquei treinando e eu vou fazer 41 anos de idade, né? E o tempo passou, né? A gente vai se adaptando, né? Ainda tenho muita lenha para poder queimar, mas já não tenho mais meus 18 anos de idade, né?
E eu fiz um challenge com meus alunos dentro da escola, né? A gente está nesse período de quarentena e todo mundo tem... O ser humano sempre reclama, né? Ah, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Agora você tem tempo para tudo, né? Agora o que você mais tem é tempo. Então, aí eu falei para meus alunos, a gente fez um challenge dentro de casa. Às vezes eu vi o challenge aí no Instagram, eu via no Facebook. Ah, vou fazer um challenge aí. Mas o challenge era de 10 segundos, né? Um macaco, uma melodia de compasso, uma troca de negativa. Esse foi o challenge. Aí eu falei, não, o challenge vai ser um pouquinho mais apertado. Aí veio um challenge de 6.000 chutes. Eu escolhi 3, 2.000 de cada um. Então, vamos embora. Mas o que eu disse, para você influenciar as pessoas, você tem que ser o exemplo. Eu fui fazer o meu challenge, os meus 6 chutes. E numa delas eu estava treinando e aí eu me machuquei. E nesse dia eu escrevi, eu fiz um vídeo, perdão, e mandei para meus alunos, treinando, e disse para eles, na sua vida, o que você for fazer, ou você faça com excelência, ou você não faça. Isso seja na capoeira, isso seja fora da capoeira. Eu falo que dos meus alunos eu sou mais burrinho, da minha escola eu sou mais burrinho, porque eu tenho alunos que são cientistas, que são médicos, né? Formado na Harvard, né, Aide? E por aí vai. Eu sou mais burrinho. Mas o que eu faço, eu procuro fazer com excelência. Então eu digo para eles, o que vocês forem fazer nas suas vidas, façam com excelência. Né? Então eu preciso ser o exemplo. E aí eu fui fazer. Então, respondendo à pergunta de Rafael, eu só queria dizer isso aí. A minha definição de sucesso na capoeira, nego, é quando você consegue tocar vidas de forma positiva. Isso para mim é sucesso. É acordar de manhã e eu abrir meu celular e eu ver mensagem de um aluno que ele é pai de família, ele tem filhos e ele tem uma nota, né? Algo que ele escreveu há 2, 3 anos atrás e outra recentemente, dizendo da forma com que o que eu ensino para ele mudou a vida dele. Isso é sucesso para mim. Sucesso para mim é eu olhar para o que está ao meu redor, aos meus alunos, né, que é a minha comunidade, e ver que eu tenho respeito deles, que eu tenho carinho deles. Isso para mim é sucesso. Saber que a capoeira mudou a vida deles. Saber que a capoeira foi esse instrumento de transformação na vida deles. Tudo na minha vida aconteceu ao redor da capoeira. Tudo na minha vida. Meus filhos, trabalho, tudo foi capoeira. Eu falo que a capoeira deu tudo de bom para mim. Então eu dou o meu melhor para ela. E nesse processo eu estou dando o meu melhor para as pessoas. Isso para mim é definição de sucesso. Então se você me perguntar se eu me acho uma pessoa bem-sucedida na vida, absolutamente. Me sinto uma pessoa de sucesso. Mas o sucesso não é o reconhecimento que o Facebook mostra ou que o Instagram mostra. É o que as redes sociais às vezes nem mostram. É o que às vezes é entre eu e um aluno, ou o aluno com a mãe dele, com o pai dele, com a esposa dele. Ou a minha relação com o aluno, com uma aluna. Isso para mim é sucesso. Muito bom. Nesse último encontro também, na qual nós tivemos a oportunidade de estar aí, teve um momento muito bonito, né, dos pais dos alunos fizeram para o mestre, né, uma Né, você carta, viu? colocaram e falaram da mudança, né, de comportamento que eles tiveram, que os filhos tiveram, da busca. Isso aí só para complementar, o senhor pode falar até melhor que eu, né, mestre? No dia do batizado, Rafael escreveu, respondido com maestria, sou seu fã. Também sou seu fã, nego. Beijo no seu coração. Aí é máquina. Foi um momento, no último batizado, né? Tinha acabado e aí os pais me fizeram uma surpresa. Eles se reuniram e criaram um texto muito grande. Na verdade, são 2 páginas, né? É uma carta da influência que a capoeira teve através do meu trabalho, né? Com eles, na vida de cada uma das crianças, né? Dos adolescentes, né? E dos pais, né? Porque eu tenho na nossa escola casos onde que a mãe treina, a filha treina, o pai treina, enfim. Então se torna uma grande família.
E, e eles falaram desse processo, né? O quanto é bonito ver, né, a minha entrega ao meu trabalho com a capoeira e o que a capoeira faz na vida deles. Veja bem, não sou eu que faço, eu não faço nada. Eu sou apenas mensageiro. Quem faz é a capoeira, é a entrega de cada um. O crédito não é meu, é da capoeira. Eu sou apenas, eu tô com ela, eu tô colado nela. Ela é a grande ativadora de tudo. Mas ela só vai ativar tudo se eu cuidar dela com carinho. Se eu olhar arte e não como indústria. A partir do momento que eu olho ela como indústria, ela se comercializa. Eu preciso olhar para ela como arte. Entende? Então, essa carta, eu chorei, né? Não sei se você se lembra. Eu choro fácil. Mas enfim. Foi bem bonito aquele momento. Tem alguém dizendo alguma coisa Muito aí, bom. né? Mestre, temos aqui uma pergunta do Grilo e uma também do Talito lá de Portugal. Um abraço, guerreiro. São praticamente a mesma, tá? Eu vou passar ela só para o senhor ver também. O Grilo diz aqui, e o Mestre Sampaio também dando um alô aí. Abraço, Mestre Sampaio, obrigado por estar aí. Abraço, mestre. Conheci o mestre aí quando eu estive aí em Jacareí. Um forte abraço para o senhor. Show. Tá aqui, o Grilo colocou. Sabemos que o senhor compõe cantigas. Qual a linha de raciocínio? O que julga sua inspiração? Né? Que o Thalito colocou aí, mestre, de onde vem a sua inspiração para fazer música? As duas perguntas são a mesma, né? Então, é engraçado porque hoje eu fiz uma música nova, né? Aí, E ó. eu fiz uma cantiga nova hoje em São Bento Grande. Ah, e aí eu tava conversando com o Baiano, né? Que é um irmão. Ontem a gente se falou, acho que por 3 horas. Enfim, falando de música, falando de várias coisas. E hoje eu fiz, a gente se falou. E inspiração, a gente está falando, inspiração é algo que vem de dentro. Inspiração não tem, não tem uma fórmula. Existem momentos, né? A ideia está dizendo, ok, mestre vê um pássaro voando e faz uma música. Ele dorme e no sonho faz uma cantiga. Isso é verdade, isso é fato. Tem cantigas minhas que eu fiz, que eu sonhei com ela. Isso aí é verdade. Então, depende. Não existe uma fórmula, mas existe um parâmetro. Se algo me toca tanto positivamente quanto negativamente, isso vai ecoar dentro de mim. E no momento que isso ecoa dentro de mim, muitas das vezes o resultado vai ser melodiar isso. É a minha forma de me expressar. Às vezes seja meu modo de expressar alegria, às vezes é o meu modo de expressar frustração, né? Então, tudo depende. Né? Eu tenho uma cantiga, eu me decepcionei com um determinado acontecimento na minha vida e ela relata esse momento. Mas desculpa eu te interromper. Nós Claro. temos aqui uma outra pergunta também na sequência da Carol Marcondes. Vamos fazer o seguinte, pessoal que está gostando, porque aqui já avisou, nós temos 1 minuto e 30 para finalizar. Tempo muito bom, produtivo, acredito que para todos. Claro. Vamos voltar? Vamos fazer uma nova live se a gente tem mais tempo e consegue decorrer, já que aproveitar que vai entrar um novo tema e depois também já respondendo a pergunta dela. Estou por aqui. Tá? Pessoal, a gente não está fazendo nenhum canal, eu não quero like, eu não quero live, né? Para sucesso. Mas se você quer ficar por dentro aí do que está acontecendo, né? Dessas pessoas que nós estamos convidando, curte aí, né? Ir de capoeira e vamos nessa. Compartilhe. Né? Compartilha, manda aí o aviãozinho pra galera, nessa agora que já vai entrar. Beleza? Deixa eu só copiar a pergunta aqui. Tá? Eu tô por aqui. Tá, eu só vou copiar aqui para não perder. Beleza. Fechou. Vou tirar uma foto aqui. Aqui. E aqui. Professor Ratão, grande mestre. Um abraço, Ratão. Mestre Vamos Pedro, lá, Ratão, mestre Pedro. Vem com a gente nessa próxima aqui. Foi! Tá bom, vamos lá.